A Bíblia de Gutenberg é o livro impresso mais antigo do mundo. Com que espírito maligno você tem familiaridade? Apenas 30 anos depois foi impresso um outro livro revolucionário e verdadeiramente grotesco. O que você murmura quando vai à casa das pessoas? O Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas. Você viu o diabo? A maioria dos julgamentos por bruxaria ocorreu entre 1560 e 1630, e o Maleus tornou-se o grande manual, o grande código penal de como julgar bruxas. Você não vê o que fez? Por que não nos diz a verdade? Por que não diz a verdade? Por que você atormenta essas crianças? Eu sou Natália Viana e este é Caça às Bruxas, uma história de terror real. O novo podcast narrativo da Agência Pública. Episódio novo toda sexta, em todos os tocadores e no site da Agência Pública. Você está ouvindo o História FM. Feitiçaria e bruxaria, em especial na Europa moderna, mas não apenas lá. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues, para falar sobre esse assunto mais uma vez aqui conosco depois de uns bons anos. Lívia Torquetti é quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, gente. Bom dia, boa tarde para quem está escutando, aos ouvintes aí do História FM. Eu agradeço por estar aqui de volta, agradeço o convite do Iclis. Eu sou historiadora, sou doutora em História Cultural pela Unicamp, estudo bruxaria, demonologia, folclore, cultura popular. E eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco aí sobre esse tema que é tão fascinante, né, Iclis? Exatamente. E antes de a gente ir pro episódio, eu queria pedir pra você comentar com o pessoal sobre o teu livro, né? Pra quem não sabe, a Lívia acabou de lançar um livro pela coleção História FM sobre caças bruxas na Europa, então eu vou deixar que a Lívia fale pra vocês o que vocês vão encontrar nesse livro. O livro saiu agora, é o Caça às Bruxas, os julgamentos de bruxaria na Europa moderna, e nesse livro eu tentei desfazer alguns sensos comuns, algumas visões muito simplistas sobre bruxaria. Para quem se interessa por bruxaria vai ser muito interessante. A gente fala bastante sobre os casos mais comuns, que são Inglaterra, Portugal e Espanha, mas lugares pouco estudados também, né? Como Escócia e Escandinávia. Então, tem casos interessantes, tem um pouquinho de teoria, a gente fala sobre os tribunais, sobre Inquisição, então é um pouco de tudo relativo à bruxaria. Então é isso, gente. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto depois que eu dar um recado para vocês. Você sabia que você pode ajudar o História FM a continuar disponível gratuitamente para milhares de pessoas com apenas R$2 por mês? Isso é um valor mais baixo do que um macarrão instantâneo. No final do ano dá R$24, é o preço de um x-salada. E você pode fazer esse apoio em apoia.se/obrigahistoria, assim como tantos outros que estão nos ajudando a manter esse programa no ar. O link está aqui na descrição e lá você consegue ver as recompensas de cada faixa de apoio. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ângelo Lempec, Alisson Dias, Guilherme Babo, Jean Marques, Felipe Orletti, Pablo Faria, Glênio Alcântara, Diego dos Santos, Arthur Pagani, Rafael Almeida, Andresa Menezes, Bruno Gregório, Aide Brito, Luiz Tedesco, Pedro Navarro, Pedro Buni e Fernando Rodrigues. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. E se você quer fazer parte disso, o link aqui na descrição, apoia.se/obrigahistoria. Se quiser fazer um apoio pontual, fora do Apoia-se, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Em 1612, 12 pessoas foram acusadas de um crime meio bizarro e 10 delas acabariam, ao final do processo, sendo executadas por causa desse crime. Esse crime, supostamente, teria sido o assassinato de algumas pessoas utilizando bruxaria, feitiço. Para começar,
Eu queria te perguntar sobre a diferença entre as definições de feitiçaria e de bruxaria. Porque, pelo que eu me lembro da bibliografia sobre esse assunto quando eu estudava esse tema, tinha a ver com você precisar de artifícios para fazer as coisas acontecerem, como fórmulas e tal, ou você ter poderes inatos dados pelo diabo, uma coisa assim. E eu não sei se essa definição se resume a isso ou se vai um pouco além, né? Então, você pode explicar melhor pra gente por que existem esses dois termos? Né? Claro, é bem um pouco isso mesmo. E essa leitura de bruxaria ser uma coisa e feitiçaria ser outra, né? Ela é bem herdeira da antropologia dos anos 30 e dos anos 40. Né, os estudos antropológicos, os historiadores beberam muito disso e surgiram essas categorias de análise. E aí, a feitiçaria era o ato em si, né? Você usava objetos, coisas, talismãs, técnicas que você aprendia para executar feitiços e tudo mais, né? Em certas instâncias era considerada um crime menor, porque aí eram, por exemplo, fabricação de porções amorosas, né? Feitiços assim, você vai fazer um talismã para a pessoa, né? Prática de cura, né? Então, isso abrangia um pouco mais isso. Tinha Maleficium também, né? Porque você também vai fazer uns feiticinhos ali também para atacar o seu vizinho e tudo mais. Mas elas eram, então, a coisa prática. Nessa definição, a bruxaria, então, ela seria uma coisa, como você disse, mais inata. Era como se você fez o pacto e você adquiriu esse poder. E aí, a bruxaria, nesse sentido, ela era um pouco pior, né? De ser entendida, porque ela é considerada uma heresia, né? Justamente porque ela envolvia o pacto. E aí, ao fazer o pacto, você está abrindo mão do pacto divino pelo diabólico. Então, isso também era o quê? Apostasia, que era a negação da fé cristã. O que mais que a gente tem aí no meio? A gente tem o sabá, a gente tem o voo noturno, a profanação dos sacramentos, né? Isso tudo era entendido nesse bojo maior da bruxaria. Durante muito tempo, né, nós historiadores, a gente trabalhou com essas categorias e a gente ainda diferenciava por gênero, geografia e letramento, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai falar tanto de feiticeiras quanto de feiticeiros, mas geralmente os feiticeiros, eles estão associados a livros especializados, né? Que aí são livros que tinham fórmulas mágicas, que tinham os feitiços, né? E a feitiçaria, ela era entendida também como um fenômeno fundamentalmente urbano. Ele estava associado ao clero. Por quê? Porque são pessoas que conseguiam ler, né? Você tinha que saber ler. Então essa era a feitiçaria masculina, né? Em contraste, a bruxaria era quase que exclusivamente feminina, né? E ela era mais rural, então aquela coisa bem sem letramento, né? E a gente não tem menção a uma literatura de bruxas, né? Livros que as bruxas usavam e tudo mais. A gente vai falar disso depois quando a gente for falar dos tratados demonológicos. Então, essa distinção, ela é um modelo de análise, né? Mas como que a gente vai ver isso nas fontes? Porque atualmente, o que a historiografia entende é que, na prática, essa distinção não era tão definida, porque, por exemplo, o Briggs, né, o historiador britânico, ele aponta para o fato de que, diante do mal causado, a população mesmo, essa distinção era irrelevante. Se uma pessoa era culpada de causar um mal à comunidade ou a alguém, seja por um poder inato ou por um feitiço, né, aprendido, isso não importava, né? Ela era uma bruxa, foi quem fez esse mal. Né? Então a gente pode pensar que a categoria popular, né, ela era mais prática do que essa teórica que a gente está pensando. Então, aí a gente hoje entende que existiam mais nuances, porque a gente vai encontrar centros urbanos importantes que tiveram casos de bruxaria, mesmo na Espanha, por exemplo, enquanto que no mundo rural a gente vai ter casos de feitiçaria. Então as coisas não eram tão separadas assim. Quando a gente vai pensar nos demonólogos, nos juristas que estão teorizando sobre a bruxaria nessa época, né, a gente vê que eles estão preocupados com os detalhes da bruxaria, né, se encontrou com o demônio, a que hora, como, se foi voando, se usou unguento, porque aí entram essas características, né? Esse unguento é feito de quê? De carne de bebês. Então envolve assassinato de crianças, envolve canibalismo. Então esses detalhes todos, eles acabam entrando nessas categorias que a gente estava falando antes. Pelo letramento, né, pelo grau de letramento, é legal a gente falar também, porque a gente observa na documentação dos magos, por exemplo, né? Eles eram sempre pessoas eruditas, eram monges, eram os padres, eram religiosos, porque era quem sabia ler. Aquele meme, né, do ler latim errado e acabar conjurando um demônio por acaso, ele é totalmente real, porque, assim, tem um fundo, né, de verdade.
interessante. O historiador, o Richard Kirchheffer, ele estuda magia na Idade Média. E, enfim, os livros dele são muito interessantes. E ele fala de um letramento muito pobre, de um monte de monges, assim, que não sabia ler direito o próprio latim. E a maioria desses livros, né, os grimórios, esses livros de magia que a gente tem aí, né, eles eram em latim. Então, a gente tem isso, assim. Ao mesmo tempo que a gente pensa numa magia erudita, a gente está falando dessas pessoas, né? Tem um documento que eu gosto muito, que é o Formicários. Ele é um documento do final do século XV. E ele tem um caráter, assim, bem didático, bem pedagógico, porque ele era um livro feito para os monges dominicanos. É um dominicano escrevendo para os seus pares ali da ordem, né? É uma pena que ele tem poucas traduções, mas ele é excelente porque ele tem muitas fábulas, ele tem muitos exemplos, né? Que são essas narrativas medievais aí com esse fundo mais moralizante. E ele é importante porque ele é uma das principais fontes para o Malleus Maleficarum, né? O Martelo das Feiticeiras. Tem trechos ali do Formicários que foram literalmente copiados e colados, assim, eles nem revisaram nada, eles só copiaram e colaram, né? Mas a principal fonte do Formicários é um ex-necromante, né? Necromante é essa pessoa que invocava lá os mortos, os espíritos e tudo mais, praticava magia, né? E esse ex-necromante, quando jovem, ele praticava magia e depois ele virou um monge dominicano. E aí, assim, é sempre esse movimento. Na juventude, a pessoa se aventura a executar magia, ela quer, né, estar em contato com o sobrenatural e depois ela se volta para o caminho correto da religião. Para nós parece engraçado essa síntese que eu estou dizendo, mas por si só, essa síntese já é uma narrativa muito longínqua no tempo, ela é muito anterior até mesmo a Caça às Bruxas, né, que a gente vai falar aqui bastante hoje, porque a gente consegue datar essa história de jovens que se interessam por magia e depois encontram a verdadeiro caminho e tudo mais. A gente consegue datar isso no século II, nos escritos do Luciano de Samosata, de que ele está lá, né, assim, fazendo anedotas e reprimindo essa juventude atraída pela magia. E aí ele conta várias histórias sobre isso e talvez todos vocês conheçam a mais importante, que é a que o Walt Disney depois faz lá em Fantasia, né, que é o do Mickey Mago repetindo errado a magia que o mago faz. Essa história é do século II, né? Então a gente vê ela passando ao longo do tempo e como narrativa, na Europa moderna da bruxaria, ela vai aparecer muito, só que relacionada com o sabá, né? Eu vou falar um pouco mais dela pra frente. Mas voltando à ideia do pacto, né? Por que a preocupação do pacto, né? A bruxa que fez esse pacto lá atrás, né? Ele era mais grave porque você abria mão dessa aliança com Deus, né? E abrindo mão da aliança divina, você também abre mão do pacto social. E aí, qual é o problema? Para esses autores, né, da demonologia, que eles estão ali teorizando sobre bruxaria, eles preocupam-se com a vontade, com a intenção. Se a pessoa de fato, né, saiu de casa para fazer esse pacto, aí sim era o crime. Por isso, a pessoa voluntariamente. O Baudin é um que o tempo todo ele tá enfatizando muito isso, né? A voluntariedade que importava, né? Você de fato querer abandonar o corpo social, você de fato querer abandonar a aliança divina, né? É o fiel que conscientemente quer fazer o pacto. Por quê? Lívia, existiam então pessoas que faziam o pacto por acaso? Existia até um termo dentro da bibliografia que para essas pessoas, que são os não bruxos, são pessoas que por acaso, estou fazendo aspas aqui, por acaso chegavam no sabá, porque seguiu um vizinho, seguiu a própria esposa, estava desconfiado do que ela estava fazendo de noite sem saber, segue um colega. Então a gente tem vários relatos na documentação de pessoas que, por acaso, chegaram ao sabá, né? Então, por que essas histórias eram importantes? Porque isso significava um testemunho ocular. Vamos lembrar que bruxaria era um crime em segredo. O que eu quero dizer com isso, né? Não tem como você presenciar. A bruxaria, você sabia de que acontecia pelas consequências. Vamos pegar em um Maleficium, né? Assim, uma senhora, né? Vamos pegar o estereótipo. A senhora visitou você e aí no dia seguinte seu filho começa a adoecer. Foi a visita dela, né? Ou você xinga alguém na rua. Então a gente tem esse tipo de coisa acontecendo e aí a doença é a consequência da bruxaria. Aí eu sei que eu fui vítima disso. Então, nesse caso,
uma pessoa que viu o sabá era muito importante. E aí eles vão perguntar, mas quem estava lá? Como que você fez para chegar? Teve que assinar um livro? Tinha um livro para ser assinado? Foi em qual região? Foi nas montanhas? Tinha gente metamorfoseada, né? Então esses relatos de testemunhos oculares do sabá passaram a ser muito importantes nessa literatura demonológica, né? Por isso a questão da voluntariedade, né? Não, eu não fui porque eu quis, eu fui seguir minha esposa para saber onde ela estava e acabou que eu vi ela lá dançando com um monte de gente, um monte de vizinho, inclusive fulano estava. Então a rede de acusações ela começa a se formar dessa forma. É claro também, vamos pensar que você dizer que você foi por acaso, porque você seguiu fulano, você já está colocando a culpa na pessoa. Então isso também era uma estratégia narrativa, né? Não vamos pensar que as pessoas também não tinham essa agência, né? Então assim, a gente estudar essas narrativas de bruxaria, a gente tem que ficar muito atento, porque nunca é só o que o documento está te entregando ali, né? A minha pergunta anterior, ela foi mais ligada a essa questão conceitual, mas agora eu queria chegar mais na prática da coisa toda e te perguntar sobre quais eram as práticas da população na Europa medieval e moderna que futuramente viriam a ser classificadas como bruxaria ou feitiçaria, né? Porque nada disso brota do zero. Então a gente está falando da demonização de coisas que, via de regra, já existiam. E até você mencionou uma coisinha ou outra, mas se você puder expandir um pouquinho isso. Essa percepção ela é importante porque o que era considerado também vai mudando, né? Ao longo dos momentos históricos. A gente tem que entender também que essa demonização das práticas foi muito maior pós-reforma. A gente não consegue precisar, né, o impacto que foi, né, da cristandade dividida, mas isso teve muito impacto, né? Quando eu falo do malefic, eu dei alguns exemplos aqui, né, que eu causar mal a alguém e tudo mais, mas, vamos lá, a morte de um bezerro, né, uma manteiga que talhou, uma cerveja que estraga, né, uma olhada, a perda de colheitas, fazer chover, isso tudo já era considerado como bruxaria, né? Eram crimes, novamente, que tinham essas evidências concretas, né? A coisa aconteceu, está ali na sua frente, mas você não viu o momento dela estar acontecendo, né? Por isso também que a pessoa que curava era suspeita, porque nessa lógica a pessoa que lançou o feitiço, ela tem que tirar. Então a pessoa que cura também era suspeita, porque a pessoa melhorou do nada, né? Então isso tudo era já dentro dessa compreensão de que quem causa o mal ou pode fazer o bem, quem faz o bem também pode causar o mal, né? É muito conhecido também as pessoas que tinham essa certa noção do uso de ervas, né? Desses medicamentos mais naturais, isso também era essa dualidade, né? Na hora que você precisa dela é ótimo, mas na hora que acontece algo, ela também pode ser a acusada, né? Eu gosto de falar, né, nesse âmbito aí das parteiras, né? Porque no senso comum elas são sempre muito associadas à bruxaria, sempre que a gente fala de caça às bruxas, as parteiras foram as principais vítimas, e isso também não era bem assim, né? Não era igual para todo lado, né? Na Espanha, por exemplo, a gente não vai ter, né, essa noção das parteiras como essas pessoas tão perigosas. De onde que vem essa noção? Novamente, no Martelo das Feiticeiras, esses autores, eles ligam esse crime das parteiras, eles ligam à bruxaria, porque são eles que associam mais fortemente o crime de bruxaria ao gênero. A gente tem textos anteriores, do século XV, que eles usam, inclusive, né, como fonte, que ali você não tem tanto gênero igual a gente vai ver depois, né? Tipo, todas as mulheres são bruxas, a maioria das bruxas são mulheres, né? A gente não tem isso tanto antes. A gente vai ter indivíduos, a gente vai ter homens e mulheres, né? Então, quando chega o Maleus, a escrita do Maleus, de fato, ela coloca a mulher na mira e as parteiras também. E por quê? O momento do parto é o momento da vida e da morte, né? Nasce uma criança, morre a mãe, ou morre a mãe e a criança, né? Então a gente tem essa desconfiança para com essas mulheres, né? Então eu acabei de escrever um texto agora, baseado num dos capítulos do Martelo das Feiticeiras, e o título do capítulo é, abro aspas, a maneira pela qual as bruxas removem os membros masculinos. Fecho aspas. Ou seja, é todo um capítulo em que ele vai trabalhar sobre impotência sexual, que também é visto como bruxaria. E nesse texto, é maravilhoso. Ele descreve como a remoção física, literalmente, né, a emasculação, ela era impossível. Ainda que existissem relatos confiáveis, e aqui eu tô fazendo aspas também, de que isso já tinha acontecido. Quando eu falo desses relatos confiáveis, eu entro aqui na parte que mais me interessa de bruxaria, que são essas narrativas, né? Essas histórias, quando eles falam, é de extrema
extrema confiança, eu ouvi esse relato de alguém muito confiável, geralmente é um outro dominicano, geralmente é um padre, um superior, é alguém que vai ter esse argumento de autoridade. E aí, nesse caso, ele conta uma história de que, de fato, o membro do cara sumiu e ele tem que ir atrás da bruxa para pedir ela para colocar de volta e ela coloca de volta no lugar. Então, assim, a gente tem a questão aí da impotência sexual sendo discutida porque era uma questão. A gente está falando de uma época, né, com as condições de higiene mais precárias, né, mortalidade infantil muito grande, né. Então, parece anedótico, mas a gente é de fato um problema, é de fato uma preocupação, né. O Bodin, no tratado dele de demonologia, ele fala de mais de 51 amarrações, tipos de amarração. E geralmente as vítimas desse tipo de bruxaria eram os recém-casados, né? Então, assim, o que a gente vai ver nesse livro que sai agora, né? Quando eu falo da Inquisição Italiana, a gente tem muitos casos de feitiços de amor. E, assim, realmente, se a gente for pensar, né? É um tipo de feitiço longínquo no tempo. As pessoas, aparentemente, sempre quiseram ou forçar relacionamentos, ou sabotar, ou desfazer casamento alheio, vingar a violência sexual, né? Então, isso tudo tá no bojo da bruxaria e desses feitiços de amor. No caso tem um caso que eu conto também na Inglaterra, neste livro, né, das irmãs Waterhouse, que lhes foi negado, né, um pedaço de queijo ou um pedaço de pão. Isso parece, né, besteira também, mas naquele contexto ali de miséria, capitalismo primitivo, né, isso também era um motivo. Ou você, ao fazer essa recusa, você era uma vítima potencial depois. Então, negar comida, né, negar ajuda, também era uma maneira de se expor a esse tipo de bruxaria, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem que lembrar desse contexto de vilarejo. Existia, assim, um acúmulo constante de pequenos ódios pessoais nessa dinâmica de vilarejo. E aí, isso se estendiam às comunidades, se estendiam às famílias, né, aos círculos de amigos. Então, um lugar com, né, lugares com pouca vida íntima, com pouca privacidade. Então, a gente vai ter esses pequenos ódios, né? A gente vai ter essas pequenas coisinhas, você fazendo feitiço para um vizinho, para um parente. E a gente também tem uns feitiços bem raiz, né? Vamos dizer assim, você queimar a vela com o nome da pessoa, boneco de cera, né? Você pegar partes do corpo da pessoa, digamos, resto de unha, cabelo, sêmen, sangue de menstruação, misturar no bolo, misturar no pão, dá pra pessoa comer, isso tudo tá dentro desse tipo de feitiço de amor que eu estou falando. Durante o meu doutorado, eu estava na Cornualha, na região da Inglaterra, e eu visitei um museu de bruxaria. Tinha um monte de gatos piquititos, assim, mumificados, né? E a questão é que as pessoas enterravam gatinhos, ou enterrava lagartixa, ou lagarto, na soleira da porta das pessoas, né? E aí, né, conta-se que quando você fazia isso, as pessoas ali começavam a passar mal, acabava a prosperidade, as pessoas ficavam estéreis, né, e tudo mais. Nesse museu, esses gatinhos todos foram desenterrados, aí são do século XIX e XX. Mas, quando você volta, nessa documentação que eu tô falando do século XIV, XV, já está lá, as pessoas dizendo que você tem que retirar alguma coisa que foi enterrada da soleira, alertando as pessoas para tomar cuidado se não tem algo enterrado debaixo da porta e tudo mais, né? Então, a gente vê que essas práticas, elas são muito longínquas no tempo, né? A gente já discutiu aqui a diferença entre os conceitos de bruxaria e feitiçaria. Mas sabe o que parece feitiçaria? A tecnologia das roupas da Insider, a nossa patrocinadora de hoje, com roupas que não esquentam, desamassam no corpo e são super leves. Você que é do tipo que gosta de viajar no final do ano, vai adorar usar Insider, porque você consegue botar um monte de roupa na mala e elas pesam menos do que a média. E a gente tá na Black November, né? Quando a Insider dá os melhores descontos do ano. Nesse mês, o meu cupom HistóriaFM dá 15% de desconto. E nesse momento em que o episódio tá indo pro ar, nessa semana, se você escolher as peças certas lá no site deles, juntar com o meu cupom, você pode receber até 50% de desconto. Ah, e na descrição desse episódio eu tenho um link pro grupo oficial da Insider no WhatsApp, e lá você recebe as promoções relâmpago antes de todo mundo. Como diria a filósofa Joana Prado, não é feitiçaria, é tecnologia. Mais precisamente, Tecnologia Insider.
Bom, até aqui você comentou sobre práticas que eram vistas como indício de pacto com o mal, coisas do tipo e tal. Mas quando a feitiçaria e a bruxaria, entre aspas, né, para ambas, começam a ser vistos como um problema na Europa, né? E o começo disso, ele é homogêneo na Europa ou em cada lugar foi num momento diferente, de um jeito diferente? E eu tô perguntando isso porque quem comprar e ler teu livro vai ver que ele circula por várias partes da Europa, né? Então... E não foi homogêneo, né? E a gente sempre gosta de lembrar de como esse fenômeno ele foi específico, né, no tempo. Para simplificar bastante, né, a gente vai ver na Espanha e Portugal as perseguições, né, muito mais preocupadas com os muçulmanos, com os judeus, né, do que as bruxas. Né? Mas aí quando a gente vai ali para a França, a gente está saindo de um momento das guerras religiosas. Então a bruxaria ela está totalmente atrelada a esse protestantismo, né? A esse corpo social que está fragmentado, né? E aí eu gosto de pensar, e sempre falo isso, né? A bruxaria ela é como um mosaico, né? São várias coisas que vieram a ser entendidas como bruxaria ali naquele momento específico do tempo, né? Ela é herdeira, então, tanto das perseguições aos judeus lá da Idade Média, quanto às heresias, né, que a gente vai ver, sobretudo na França também. Isso tudo para dizer que não é somente crenças ou religião, né? A gente tem um componente político que é muito importante também. Hoje a gente não discute mais tanto, né? A maioria dos historiadores também não aceita mais essa ideia da bruxaria como bode expiatório, né? De que foi um instrumento, né, de cima para baixo e tudo mais. Isso não tira o caráter político, mas não foi só isso, né? A gente pode pensar, por exemplo, no Sacro Império, né? A sua fragmentação, ela facilitou, digamos assim, a intensidade das perseguições. Enquanto em países mais centralizados, como França e Inglaterra, essas perseguições não foram, digamos, mais controladas, né? Então a gente tem essas nuances, né? Durante muito tempo se acreditou nisso. Onde era mais centralizado o Estado foi pior. E não é bem isso, né? O Sacro Império mesmo é um bom exemplo para isso. A gente tem as exceções, a gente tem brecha nesses modelos aqui que eu estou dizendo. A Inglaterra é um exemplo que eu gosto muito de falar nesse momento. Porque, por exemplo, a tortura era proibida. Mas a gente tem muito, né? Assim, noção do uso, a gente está confirmado em fontes e tudo, né? Então, em alguns casos, ela foi usada. A gente teve os auto-intitulados, né, caçadores de bruxas, né? Como o Matthew Hopkins, né? O rei não designou ele como caçador de bruxas, mas ele foi em vários vilarejos dizendo que ele era essa pessoa, né? Então, assim, a gente teve essa figura também agindo por conta própria, né? Mesmo a gente falando de um Estado centralizado. Então, essas nuances, elas escapam se a gente fica dentro desses modelos, né? Desses velhos modelos. A gente costuma pensar também que o fenômeno ele foi se estendendo do sul europeu em direção ao norte, onde foi um pouco mais tardio. Por exemplo, né, se a gente for falar um pouco mais específico, né, a Península Ibérica vai ser no século XVI, que acontecem as maiores perseguições, mas a gente já vendo na pós-reconquista ali esse intenso movimento da coroa, aí, a criação da Inquisição para poder, de fato, reorganizar o território sem os muçulmanos e sem os judeus, né? Na Escandinávia, a gente sobe e lá a gente vai ter casos até no século XVIII. A gente vai ter casos de queima de bruxas na Polônia, na Rússia no XVIII. Enquanto que, por exemplo, na França, já em 1682, o rei ele faz um decreto que descriminaliza a bruxaria, né? Ou seja, ela parou de ser considerada um crime passível de morte. Passou a ser considerada charlatanismo. A gente tem ali na Suécia, em 1662, a maior perseguição que eles viveram, né? Então a gente tem, é isso, assim, ao mesmo tempo alguém que está descriminalizando, logo ali, né, um país ali mais para cima já não está mais considerando isso tanto, né? Então a gente tem essas mudanças, a gente vai ter os julgamentos de Salem nos Estados Unidos, 1692, que é um pouco mais tardio também, né? A gente vai ter no Reino Unido as leis de bruxaria até 1735, que é quando o rei, né, de fato vai dizer que crime era quem alegasse que uma outra pessoa era bruxaria. Então, assim, para acabar de vez, né? A gente vai ter as inquisições que duraram até o 19, né? Então, a gente tem um longo período que a gente considera dessas perseguições, mas que a intensidade vai variar de acordo com as questões regionais, com os próprios modelos de acusatórios que a gente vai ver, né? E aqui eu gosto de lembrar também aos ouvintes dessas diferenças, porque o fundo é comum, né? O que eu quero dizer com o fundo? As ideias de bruxaria eram comuns.
humanos, pessoas capazes de praticar o mal, estão ali desestabilizando a vida coletiva e tudo mais. Mas essas variantes, elas são significativas, porque a gente tem os contextos políticos específicos, né? A gente vai ter na Dinamarca e Escócia, por exemplo, os próprios reis bastante empenhados, né, nas perseguições às bruxas. A gente vai ter no Sacro Império os príncipes, bispos, que estão tentando retomar os territórios protestantes. Então a bruxaria, ela é um elemento dentre vários outros ali dentro, né? Então a questão política, né, esse pano de fundo, ele é meio comum. O que a gente vai ter são essas diferenças culturais e do tempo. Agora, falando da perseguição às pessoas consideradas bruxas e bruxos e tal, existiam tribunais seculares e tribunais inquisitoriais de caráter religioso mesmo, né? Você pode explicar como é que era essa diferença na prática? Tipo, os dois faziam a mesma coisa, mas cada um tinha uma jurisdição? Ou um fazia uma coisa e o outro fazia outra? Ou eles faziam a mesma coisa, mas de jeito diferente? Como é que era isso? Por que existe essa diferença, né? Só para explicar, né? Os tribunais seculares são aqueles que não são as instituições religiosas, né? Vamos dizer assim, e a gente vai ter os inquisitoriais, né? No início das grandes perseguições, assim, no geral, os tribunais seculares, vamos falar assim, né? Os civis, eles tanto cooperavam, quanto eles também faziam essas perseguições. Eles julgavam bruxaria por conta própria. Quando a bruxaria, igual a gente falou, né? Essa virada, quando começou mesmo a ser considerado esse crime, lesa majestade, né? Quando começou a, de fato, existirem leis, aí sim, né, os governos passaram a empregar esse poder, e aí a bruxaria, como esse crime, que é misto, né, ele não é um crime só contra a religião, ele é um crime contra o Estado, ele é um crime secular também, né, esses tribunais passaram a garantir o monopólio de acusação, né, a gente vai ver isso na Inglaterra, a gente vai ver isso na França, Alemanha, Suécia. Já Portugal, Espanha e Itália, né, eram os tribunais inquisitoriais, né, eram eles que vão conduzir. A Espanha, mas isso sim, isso em linhas gerais. A Espanha, por exemplo, eram 3 tribunais, era o inquisitorial, o eclesiástico e o secular. Como a bruxaria era esse crime misto, tinha problemas de jurisdição, né? E aí, geralmente, é quem iniciou a investigação que vai fazer todo o processo, né? Isso vai variar para cada país, né? Mas essas diferenças, elas merecem destaque porque, assim como no imaginário, a gente, né, as pessoas sempre acreditaram que as perseguições aconteceram na Idade Média, e a gente já sabe hoje que foi na Idade Moderna, também se acreditou que as inquisições agiram no continente todo, né? E não foi esse o caso, né? Vale ressaltar que isso, sim, não impediu que a própria justiça se inspirasse nos métodos da Inquisição, porque o que a gente vai ter é uma transição do modelo acusatório para o modelo inquisitorial. O que era o modelo acusatório, né? Eu acusar o Wickles de bruxaria, eu mesmo tenho que trazer as provas, eu mesmo tenho que provar e conduzir todo o julgamento. A partir do inquisitorial, tem toda uma junta de juízes, eu só preciso acusar o Wickles. E aí, daí pra frente, esses juízes vão andar com as provas, vão fazer a investigação e tudo mais. Então, isso também é para mostrar que o próprio sistema, essa mudança do sistema, ela facilitou, né? Ela possibilitou aumentar a rede de acusações, né? Na França, por exemplo, vamos pensar, os julgamentos até 1520 ainda era a Inquisição, né, que fazia os julgamentos. E aí, a Inquisição francesa, né, que eram itinerantes e tudo mais, né? A partir de 1520, né, a gente tem um governo totalmente aí imerso nessas guerras religiosas e tudo mais. Ele vai fazer um movimento, então, de colocar os juízes seculares para lidar com essa questão. Acabou, não temos mais nada de Inquisição na França, e isso mudou o próprio entendimento da prática, porque fez com que a consciência individual do juiz, a sua posição pessoal fosse importante nesse momento, né, de prova de inocência ou culpa. Então, assim, foi crucial essa mudança. Eles passaram, né, os juízes passaram a ser essas figuras muito importantes. A maioria dos tratados demonológicos franceses que a gente tem foram escritos por esses juízes após essas investigações, após esses processos que eles conduziram, né? Mas o que teve também foi uma busca mais severa por provas, né? Para você justificar o crime, você de fato condenar aquela pessoa. Porque no senso comum também as pessoas pensam assim, não, acusou e já queimou. Não, assim, era uma isso eu não estou passando pano para as instituições aqui, né? Eu estou querendo
dizer que era uma burocracia enorme, gastava-se muito dinheiro, né? A gente tem casos na Espanha de que às vezes o confisco dos acusados não paga as despesas, então começou também a ser uma questão econômica, né? Continuar com os processos ou não. Então, assim, gastava-se dinheiro para manter o preso vivo, né? Então, tudo isso entra nessa conta desse processo jurídico. A gente tem casos, né, na Inquisição Espanhola também, que a pessoa é presa, passa 3 meses sem saber porque está presa. Quando ela vai diante, né, da pessoa que está inquirindo, o inquisidor, aí, pelas perguntas, ela mais ou menos vai fazer ideia do que está acontecendo, né? Então, a gente pensar o processo todo, a investigação toda, era muito burocrático, né? Tomava muito tempo e tudo mais. Indo para a Escócia, né, a gente vai ver o rei participando ativamente desse julgamento, a gente vai falar um pouco mais dele também, né? Porque ele se acreditou vítima de uma conspiração das bruxas, ele voltando, né, da Dinamarca. Então, assim, a gente tem essas questões de jurisdição. Mesmo na Escócia, que a gente tem um rei ativamente envolvido, não necessariamente é ele que fez esse julgamento todo. A gente tem as várias instâncias, né? A gente tem os tribunais regionais, a gente tem os tribunais da comunidade, então a gente vai vendo que existia, né, toda uma burocracia para acompanhar, né, esse tipo de julgamento. Outra questão que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque, como eu disse, essa mudança do né, o sistema, o modelo de acusação de inquisição, essa mudança, né, como ela facilitou a acusação, eu não precisava mais provar, e justamente por isso, né, começou a ter mais, é um dos motivos por quais a gente não fala mais em pânico, surto, nossa, teve um surto que as pessoas saíram perseguindo bruxas. Não, porque justamente é dentro de um sistema mesmo, a coisa foi acontecendo, né? Ela foi facilitada pelo próprio sistema político, né? O sistema jurídico, né? Ele permitiu o maior número de acusações. E aqui eu abro um parêntese importante sobre a ideia de justiça, eu gosto muito de falar disso também, né? Que é um dos outros motivos que a gente não se apega muito tanto a essa leitura de um movimento de cima para baixo, né? Aconteciam muitos linchamentos nas comunidades, né? Tem casos horríveis, nossa, eu li muitos linchamentos, mais do que eu gostaria, na verdade, né? Tem inúmeros casos em que o Estado, ele tem que intervir nessas perseguições, que às vezes elas, né, assim, foram iniciadas pelo próprio vilarejo. Os níveis de violência do Estado eram altíssimos, né? Eu não vou negar isso. Mas as populações, né, o povo, ele também compartilhava dessa noção de justiça. Essas histórias, elas são interessantes porque elas mostram a agência do povo, né? Tem um caso na França que o juiz acabou que liberou, não tinha provas da bruxa, né, da pessoa acusada de ser bruxa, mas as pessoas do vilarejo amarraram ela e jogaram ela na água, né, que é aquela prova da água lá, que o Monty Python até faz bastante piada, né, mas jogaram ela na água para testar e tudo, porque eles estavam acostumados com esse tipo de prática, né? E aí chegou um momento que o juiz decide que ela não é, né? Assim, a comunidade já decidiu que ela é, então eles mesmos fazem essa justiça, né? Então os linchamentos eram muito comuns, né? Houve um período que, inclusive na França, passou uma lei para proibir essa prova da água, né? E a pessoa que fizesse ou que incitasse essa prova, a pena era prisão e tudo mais, né? Ou seja, a justiça popular, ela espelhava esses poderes políticos? Sim, mas a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer da vida material. Você está morando de lado de uma acusada e está morrendo de medo de que coisas vão acontecer, né? Assim, você vai perder uma vaca, seu filho vai ficar doente, né? Então essas pessoas, elas partilhavam disso, né? Tem um caso que eu gosto de contar também, que aconteceu em 1627, em Oxenfurt, hoje na Alemanha, né? Tinham muitos rumores, que é um outro componente muito importante de bruxaria, né? Tinham muitos rumores de bruxaria ligada a canibalismo, né? Tinha alguém ou tinham pessoas que estavam matando e comendo crianças, né? Naquele mesmo ano, 150 pessoas se reuniram em massa para reclamar lá com as autoridades, né? Como eles chamaram essas pessoas, inimigos do sustento, vermes e praticantes de bruxaria. Eles queriam que desse um jeito com essas pessoas, né? O prefeito e autoridades, assim, aparentemente nada fizeram, porque a população prendeu algumas pessoas, né? E dentre essas, uma menina
China, ela morreu após ser torturada durante 28 horas. Né? E no documento fala que ela dormiu durante 28 horas. E aí ela foi enterrada em solo não consagrado, que seria o fato dela ser bruxa, né? Mas ela não tinha nem confessado, né? Enfim. Então aí a gente tem também a questão da crença, né? E aí nesse mesmo ano sobraram acho que 5 pessoas na prisão e uma senhora só foi libertada porque ela sofreu 4 rodadas de tortura e a lei previa 3, né? A lei lá, Criminalis Carolino, né? Ela autorizava 3 rodadas de tortura. Eles fizeram 4 rodadas de tortura e nessa última, eu abro aspas, né? Seu braço direito foi arrancado da articulação com um grande estalo, fecho aspas. Isso tudo para dizer que essas acusações, elas surgiam a nível de pares, né? Era a nível do vilarejo. Você não ia acusar alguém que você não conhecia, a não ser um estranho que chegou na cidade e de repente tudo começou a dar errado. Mas geralmente são esses ódios passados, são as picuinhas, e isso tudo vem à tona, né? Você tinha que ter detalhes para acusar a pessoa, né? A mãe dela também ela sempre fez esse tipo de coisa, né? Então esses rumores, eles infelizmente eles acabavam para virar essa grande acusação, né? Por outro lado, vamos pensar, essas acusações, elas também eram instrumentalizadas? Com certeza. A gente tem um outro caso na França, na região da Lorraine, de um cara que acusou uma vizinha de fazer chover. Tinha questões de terra com ela, divisão de cerca e tudo mais. O juiz falou, prova. Ele não conseguiu provar que ela era capaz de fazer chover, né? Então a condenação que geralmente iria para a acusada de bruxaria foi para ele, que é aquela de arrastar a pessoa, né? Com uma charrete pelas ruas e tudo mais, né? Então assim, é um caso mais tardio? Sim. Mas isso é pra gente mostrar que são muitas as nuances, né? As crenças, elas não são de cima para baixo. A gente tem todo mundo partilhando de um mesmo fundo ali e com a ideia de justiça, né? E como que isso vai se dar aos fins dos processos ou dos julgamentos, né? Elas voam montadas em vassouras, conjuram e enfeitiçam, trazem boa ou má sorte, assustadoras e feias, ou sedutoras e sexys. As bruxas são parte da cultura pop ocidental. I'll get you, my pretty, and your little dog. Entre os juristas e os religiosos da época, não havia quem se levantava contra essa perseguição? Não tinha debate sobre isso? Ou tinha tensões e conflitos entre os próprios perseguidores? Isso é muito legal também de falar, né? Todo mundo aceitava de boa, né? Matar pessoas e tudo. Existia um debate, mas a gente também tem que prestar atenção, tem que olhar ele com cautela. Porque, por exemplo, vamos pensar na Espanha, tem um inquisidor muito conhecido, Salazar e Frias, né? Ele ficou conhecido na historiografia como advogado das bruxas, porque ele foi contra a forma como o processo de Logronho, né? Foi a perseguição às bruxas em 1610, como ele foi conduzido. Quando o processo foi concluído, ele foi lá, investigou de novo, perguntou às pessoas de novo, questionou um monte de gente, e nesse relatório ele aponta que as pessoas tinham sido forçadas a confissões. Ok, né? Uma primeira leitura, nossa, bacana, né? O cara, olha, defendendo pessoas. Não necessariamente, né? Ele não era um defensor das bruxas, pelo contrário, ele era um defensor da instituição a qual ele pertencia, né? A crítica dele não era pela forma como as investigações foram conduzidas, faltando com o método. E por faltar com o método, mancharia o nome da Inquisição, né? É nisso que ele está pensando. Não é que ele se importasse com as vítimas, né? Mas vamos pensar como um burocrata qualquer do tempo, né? Era isso que ele era. E além disso, como eu mencionei anteriormente, os altos custos dos processos. A gente fala do transporte dos acusados, alimentação na prisão, né? Então, investigar também gastava dinheiro. A gente tem um outro exemplo, que é o jesuíta, o Friedrich Spee. Ele escreveu um tratado em 1631 que ele criticava, apesar das autorizações para o uso da tortura, ele criticava a tortura e denunciava a barbárie, né? A forma como ela era administrada e tudo mais. E aí ele dizia, olha, por ser tortura, essas confissões não são confiáveis, não é um material que deve ser usado para o prosseguimento dos casos. Ele não questionava a realidade da própria bruxaria, né? Não era essa a questão, mas sim a forma
forma como a investigação estava acontecendo, né? E ele tinha uma questão que é interessante, eu acabei de falar de rumores e fofoca, né? E ele fala nesse tratado, ele falou assim, gente, o problema da fofoca é que depois de qualquer infortúnio, né, assim, as suspeitas vão cair na pessoa. E o malefício, né, os infortúnios da vida e tudo mais, né, eles vão sempre acontecer. A vida é isso, né? Então, assim, ele tinha uma visão um pouco disso, né? Ele publicou anonimamente a primeira edição, mas já na segunda edição, em 1632, todo mundo já sacou que era ele, o pessoal da Companhia de Jesus queria expulsar ele e tudo mais. O superior geral, depois que salvou ele, e a gente entende pela historiografia e por tudo que a gente sabe hoje também, que não teve mudanças imediatas, essa crítica dele, né? Foi mais esse rebuliço interno, mas que lá para 1700, quando eles começaram a rejeitar a tortura nos processos, eles retomam essa argumentação dele, né? Assim, nos parece também surpreendente, mas também tinha essa discussão contra a tortura, né? Igual ele está fazendo. Para o Lutero, por exemplo, né? Queimar os hereges era contra a vontade do espírito, então não adiantava, né? Assim, a pessoa não tem mais aquela noção anterior que se tinha de que o fogo salvaria a alma, né? Alguns católicos também se opunham, mas também não porque nós vamos salvar pessoas, mas porque eles entendiam que essa prática inquisitorial ela estava contribuindo para a vitória da reforma, né? Em que a violência ela aparecia como essa negação do evangelho. Então, nos círculos eruditos, já na época das perseguições, havia uma literatura de propaganda mesmo sobre os horrores dos cárceres, das torturas e tudo mais, né? Essa ideia de uma cruzada dentro da própria Europa, né? Ela abalou de fato, assim. E porque concretamente era isso, né? A gente pensa na Inquisição italiana, se a gente vai pensar na França mesmo, né? São cristãos perseguindo cristãos, né? A exceção do Lutero, esses exemplos todos que eu dei, no fundo, é mais uma preocupação com o método do que com essa humanização dos acusados. Porque mesmo os críticos, gente, eles estão ali, né? Eles são homens daquele tempo, né? Mesmo as críticas à tortura, né? E tudo, existe uma questão mais da forma das instituições, a preocupação com a imagem, né, da igreja, com a imagem dos católicos. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar também, né? Aqui eu queria discutir um pouco a questão da feitiçaria e da bruxaria em diferentes partes da Europa, já que foi lá que essa paranoia toda prosperou, né? O que a gente pode falar sobre, por exemplo, a bruxaria na Península Ibérica e na Península Itálica? Bom, então vamos lá. As perseguições, né, vamos começar por Portugal e Espanha, por exemplo, né? Como eu disse, elas se concentraram muito mais nas práticas judaizantes, né? Estavam muito mais atentas aos muçulmanos do que com bruxaria. Claro que era um crime, né? Mas, por exemplo, a ideia do sabá, ela chegou via pregação, via literatura demonológica, né? Mas não era tão comum quanto foi na França, quanto foi na Alemanha, por exemplo. Tem até uma bibliografia que fala em Portugal, país sem caça às bruxas. Não necessariamente. A gente tem casos de feitiço, a gente tem gente confirmando que frequentava o sabá, que participou de banquete, metamorfose. A gente tem um pouco isso, alguns elementos, vamos dizer, esparsos, né? Dessa bruxaria mais teórica, assim, né? Dos demonólogos, né? A diferença, talvez, são as penas, porque essas pessoas nem sempre eram queimadas, elas ou eram consideradas loucas, elas eram degredadas, ou elas iam para as galés, né? E na Itália, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Inquisição também, a gente teve bastante perseguição no século XVI, mas também pós-reforma a gente vai ver um acento muito maior, uma preocupação muito maior com os protestantes, né? Com essa nova religião, né? Então, quando a gente olha amplamente, é justamente isso que a gente tem que pensar, né? O que tem por trás dessas perseguições? Não é só a crença em bruxaria. Tem as questões religiosas, tem as questões políticas, tem as questões materiais, é tudo esse arcabouço todo, né? Então, por isso que a gente vai ter um pouco o que era mais preocupante em uma região e o que não era na outra, né? E na Europa Central, teve algum destaque entre o que hoje nós chamamos de França e Alemanha, por exemplo, alguma coisa significativa que se destacou ali em relação às outras? Primeiro eu queria falar que é senso comum, né? A gente associar as perseguições mais horrendas à Espanha, à Inquisição, né? À Suprema, né? E longe de mim de defender essa Inquisição, né? Mas se a gente for pensar na bruxaria, França
França e a Alemanha foi muito pior, né? Páreo duro. E eu gosto de colocar, né, ambas lado a lado, justamente por causa da reforma, né? A gente tem a França ali saindo das guerras religiosas, então esse sentimento de fragmentação do corpo social, né, que rondava o Estado, o Sacro Império na sua fragmentação também, então cada soberano ali conduzindo as perseguições dentro de um escopo maior, digamos, de ordenamento social, né, essa retomada dos territórios. Na França tem um caso que eu gosto muito, né, do início do 16, que é o do juiz Pierre Delancre, né, o rei comissiona ele para ir resolver questões de fronteira e de bruxaria. Então nunca é uma coisa só. E quais são as questões de fronteira nesse momento? A gente tem o País Basco, né, entre França e Espanha, região pesqueira, e a gente tem um problema ali de divisão do mar, que os espanhóis podiam usar um tipo de barco, os franceses não podiam, enfim, umas querelas que existiam ali, e ele manda ele para investigar isso e também bruxaria, que ele tinha ouvido rumores e tudo mais, né? E aí é muito interessante que quando ele chega, não tem quase homem nenhum no vilarejo, porque são todos pescadores, eles se ausentam mais de 6 meses, né, durante o ano, e na ausência desses homens, quem faz tudo, administração e tudo, são as mulheres. Tem até relato das mulheres fazendo serviços na igreja lá, na missa e tudo mais. Então esse juiz ficou abaladíssimo com o que ele viu lá. Para ele, isso era um sinal de que o diabo estava ali entre aquelas pessoas, né? Onde já se viu mulheres fazendo funções públicas, né? Dos cargos públicos, gerindo toda a administração, né? Então isso para ele foi um problema, né? Enfim, já sabemos como se deu, né? Ele prendeu um monte de gente denunciou um monte de gente. No meio tem padres católicos que foram acusados, morreram. Temos problema de jurisdição, porque o bispo tentou salvar um monte de padre. Então, assim, nunca é simples, né? Quando a gente pensa nas perseguições às bruxas. E aí, no tratado que ele escreve, 1612, sobre essa perseguição, ele fala de 300 mortes, né? Ele fala de 300 processos e tudo mais. Mas, na historiografia recente, a partir da documentação disponível, esse número cai para 100, para 80, né? Então, assim, a gente também não pode confiar tanto nesses autores, né? Eles estavam ali, naquele momento, tentando convencer os leitores dos perigos da bruxaria, né? Dos problemas que a bruxaria poderia trazer para o corpo social, né? Na Alemanha tem um caso que eu acho que é interessante para a gente pensar também, que é em Würzburg, na região da Francônia, né? Que foi uma perseguição conduzida pelo próprio governante lá, o príncipe-bispo, né? Pós-reforma, ele queria retomar, né, o catolicismo, e assim, foi uma repressão medonha, mas era interessante, gente, não, nesse sentido, é interessante observar que ele reestruturou tudo. Ele abriu um hospital, abriu escola, então assim, ele estava de fato reestruturando tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha que tirar essas pessoas que, né, eram um problema, que causaria algum perigo para essa nova reestruturação, né? E nesse aí foi gente até da própria igreja, né? Entre 1623 e 31, né, foi o auge da repressão aí, e entrou gente da própria administração dele, gente que trabalhava no hospital, e nesse hospital tinha muita gente com problemas de saúde mental, né? Então essas pessoas também foram envolvidas, né, nos crimes de bruxaria, né? E aí, quando a gente pega, né, as documentações, a gente sabe mais ou menos de 160 pessoas mortas, né? 41 crianças dentro dessas 160, né? Só em 2 anos. Então, assim, é difícil trabalhar os números, mas é bastante gente, né? Então, os clérigos também foram acusados de magia. Então, isso tudo que eu falei antes, ele é um bom exemplo porque ele mostra bastante como a gente tem uma questão política acontecendo e, ao mesmo tempo, um reordenamento social baseado nas crenças, né? É isso que a gente está vendo. A gente tem sempre que se lembrar, né? O esforço era de lutar contra essa heresia do protestantismo, né? E a bruxaria acaba que ela era um aspecto disso, né? E no caso da Inglaterra e da Escócia, sendo 2 países insulares, né, não conectados por terra com o continente, isso passa ali uma impressão, dá um primeiro impulso de a gente pensar que lá provavelmente algumas coisas eram bem diferentes e tal. Como é que era lá? Então, na Inglaterra, eu comentei anteriormente, né, a gente teve as várias leis de bruxaria, né, elas foram aumentando, foram, né, sendo rebuscadas aí ao longo do tempo, à medida que essas disputas religiosas também aumentavam, né. A primeira a gente tem em 1542. E aí ela estabelecia como crime, né, a bruxaria era um crime que poderia ser punido com a morte. E aí a gente tem o que era considerado bruxaria, né? Usar invocações ou outros atos especificamente
meramente mágicos para ferir alguém, obter dinheiro ou se comportar mal em relação ao cristianismo. E aí vocês vão perguntar, né? Nossa, o que é se comportar mal em relação ao cristianismo, né? Então, o entendimento do momento, vejam só, a gente não tem aqui nada político diretamente igual a gente vai ter na Escócia, né? Depois, uma conspiração contra o rei, né? De fato, esse é um aspecto que não aparece na bruxaria inglesa. Não temos conspiração política, a gente não vai ter. Bom, se um dano fosse causado a alguém por causa, né, disso tudo que está ali na lei, aí sim essa pessoa era executada, né? Depois, em 1604, a gente vai ter essa lei ampliada para punir com morte qualquer pessoa que invocasse espíritos malignos ou comunhão com espíritos familiares sem direito de auxílio do clero. Então aqui, gravem bem isso aí, espíritos familiares, porque isso é muito específico da Inglaterra. A morte depois a morte pela fogueira depois vai ser substituída pela forca, a gente não vai ter mais a queima de bruxas na Inglaterra, né? E o sabá, ele quase não aparece na bruxaria inglesa, que é uma outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Quando você disse antes, né? Nunca é uniforme, nunca é homogêneo, exatamente. O sabá não é característico da bruxaria inglesa, né? E por quê, né? Quando os historiadores vão observar essa diferença, né? O primeiro argumento era de que os protestantes, eles ligavam menos para uma suposta inversão da missa católica, né? A questão era essa. Depois, não havia uma citação, não havia uma base bíblica para o sabá. E por fim, né? Acho que o principal impulso, assim, da escrita protestante, né? Sobre bruxaria estava mais centrado na evangelização corretiva dos erros, né? Vulgares da bruxaria, ou seja, né, do catolicismo, né? Então, a preocupação era mais essa do que o que era dito como sabá, voo noturno e tudo mais, né? Então, ainda que esparsos, a gente vai encontrar alguns elementos de sabá nesse imaginário popular inglês. Por exemplo, banquete. A gente vai ter menção a banquete, mas não de carne humana, como no continente, né? A gente vai ter as danças, a gente vai ter o pacto, a presença do diabo, que aqui ele vai ser um homem, ou ele vai ser um ser férico, né, do mundo das fadas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que também tem um fundo de tradições populares, de folclore, né, assim como em qualquer outro lugar. Mas então, por exemplo, o caso dos banquetes, isso também vem de uma rememoração dos contos populares, né, então, por isso que é importante a gente sempre tentar rastrear de onde vêm as coisas, porque não é uniforme, né. Não tinha orgias sexuais, a gente não vê nas acusações ali, o beijo infame também não aparece, né? E, como eu disse, né, esse acento político, ele não tem. Quando eu falei para vocês guardarem ali sobre os espíritos familiares, é um negócio que também é do senso comum e que eu gosto de lembrar, né? Todo mundo acha que toda bruxa tem um ajudante animal, né? Tem um gato preto, uma coruja, um morcego, né? Mas isso é específico da bruxaria inglesa, né? Isso não é para todo lado, a gente não tem relato disso. Acho que a maioria dos relatos ingleses você vai encontrar, enquanto que é muito difícil você achar um na França, por exemplo, ou na Alemanha, ou Espanha, Portugal. Eu achei um de sapinhos vestidos com roupinhas de nobres, nessa região do Labour, lá da visitação lá do Pierre de Langres, e ele, inclusive, fez a representação desses sapinhos vestidos no tableau, né, na imagem do sabá que tem no tratado dele. Mas fora isso, a gente não tem. E o que são esses espíritos familiares, né? São esses espíritos ou demônios que auxiliam as bruxas, né? E aí elas são os companheirinhos dela, né? Ela fez o pacto e ele vai servir, enquanto que ele também recebe alguma coisa em troca, que pode ser sangue, pode ser comida, né? Então a gente tem, isso é muito específico da Inglaterra, tem um caso que eu coloquei no livro também, que o próprio filho denuncia a mãe e fala que a mãe tem 4 espíritos familiares. Ele fala o nome e a cor de cada um deles, e é uma gravura muito comum também, muito conhecida já na história também, porque é um caso muito exemplar. E aí a gente pensa, né, por que isso é específico então, né, das Ilhas Britânicas, né? No continente, a gente vai ver que a crença ligada nessa questão dos animais, ela passa muito mais pela metamorfose do que você ter um animal ali com você, um espírito em forma animal, né? A gente tem as bruxas capazes de se transformar em animais. A gente tem o diabo que vira o bode, a gente tem o diabo que pode se transformar. Então a gente tem muito mais o elemento da metamorfose presente do que, né, os familiares. E aí as metamorfoses são inúmeras,
bruxas, né? A gente tem gato, cachorro, mosca. Tem um caso italiano muito bom, que a bruxa se transforma em mosca, é muito interessante. Tem bode, lobo, né? O lobo é muito interessante também. Mais pra frente a gente vai falar dos lobisomens, né? Mas tem um pouco a relação com os lobos, as bruxas que se transformam em lobos, né? E a Escócia, né? Ela é sempre deixada de lado, né? Quando a gente fala de perseguições às bruxas, e eu não entendo por quê, porque lá foi muito intenso. Ela se assemelha mais às perseguições ao continente do que da própria ilha. Protestante de linha calvinistas, ela se conecta também com o exemplo da Dinamarca, porque é onde os reis eles estão ali num forte impulso de ordenamento social. Então a gente pode então falar de um projeto político, né, em que o rei agiu como educador, salvador, um guia do povo. De fato, né, eles agiram ativamente no julgamento dessas bruxarias, né, e a política de ambos, eles tinham um pouco essa ideia de limpar o país dessas pessoas. A gente pode até falar de uma agenda nacional aqui, muito entre aspas, né, mas esses monarcas, eles sentiam pessoalmente a ameaça dessas bruxas, ou, né, acreditavam no potencial maligno, né. O caso do rei James é muito conhecido, né, ele acompanhou parte dos interrogatórios das bruxas de North Berwick, porque ele pensou que tinha sido alvo de bruxaria, né? Uma das acusadas falou que elas se juntaram e causaram uma tempestade enorme, impedindo que o barco dele voltasse da Dinamarca para a Escócia, né? Então, assim, é claro que ele teve um papel ativo? Teve, mas a gente vai lembrar também das outras instâncias, né? Temos vários níveis aí de instâncias jurídicas, então não foi ele sozinho. Mas eu acho que é interessante mostrar que aqui teve uma ação, assim, centralizada do Estado de fato, né? Que acaba por ser o estereótipo que as pessoas têm de perseguição às bruxas, né? Todos os reis, né, limpando seus estados, e não foi bem isso, né? E acho que a Escócia é um bom exemplo também para demonstrar o quanto durava um julgamento, né? Toda a burocracia que tinha que ser feita, todas as autorizações, todas as investigações, né? E na Escandinávia, tinha alguma diferença substancial lá em relação ao resto? Acho que talvez a diferença a gente pode começar pensando no tempo, né? Como eu falei anteriormente, que é um pouco mais tardia, né? Mas assim como aconteceu no resto do continente, né, o impacto da reforma também foi muito grande. A partir de 1536 a gente já tem essa divisão. Tem coisas que antes eram os tribunais eclesiásticos que eram responsáveis, e aí passa para a administração secular, como assistência aos pobres, os hospitais, né, essas coisas ligadas que a gente, né, eram ligadas às igrejas, começou a passar, por exemplo, para a administração secular. E aí crimes morais, como, enfim, adultério, né, era considerado crime, ou a bruxaria mesmo, isso também depois foi passando para os tribunais seculares. Então a gente tem essas coisas saindo da alçada da igreja justamente por causa de né, desse momento de pós-reforma, né? Mas a gente já tem, já nesse momento, registro já de linchamento, né? Pessoas se reunindo e fazendo justiça contra as próprias mãos. A gente tem uma bibliografia que fala de 52 mulheres que foram assassinadas, assim, a própria população matou 52 mulheres, assim, ó, num curto espaço de tempo por causa dessas acusações, né? Quais acusações, né? Aqui a gente tem uma bruxaria ligada muito ao clima, né? Por questões óbvias, né? A gente está ali ligado ao mar, né? As populações pesqueiras, as intempéries, né? Então elas eram acusadas de afundar os barcos, péssimas pescarias, né? Os barcos voltavam vazios, isso com certeza era bruxaria, né? Mas eu acho que é importante, apesar de que a gente tem essas diferenças, tem uma que eu acho que é muito interessante, que eu achei numa dessas fontes também, que é tipo um sabá, né? É um relato interessante para mostrar que essas ideias circulavam, mas que elas vão ter essas variações regionais, né? Em 1642, em Ribe, né, na Dinamarca, uma mulher ela foi queimada porque ela foi acusada lá de participar de uma congregação de bruxas, né? E que foi numa festa na igreja de São Pedro, que nesse sabá, quem estava tocando era o tambor, era o porteiro lá que fechava a igreja e tudo mais. Mas não era um tambor qualquer, né? Era um tambor de vidro, e ele usava para bater nesse tambor 2 caudas de raposa. E aí uma dessas danças, foram várias, né? Uma dessas danças, aí ela tinha participado, aí ela confessou e entregou todo mundo, né? Então, assim, esses detalhes são muito específicos, né, da região, são muito específicos e tem um fundo meio folclórico também, se a gente for pensar. Então é por isso que quando a gente pega uma narrativa, a gente pega um processo, a gente pega um processo jurídico, né, a gente tem que entender o que está ali também, né? O que a pessoa conta no momento, né? Que bagagem cultural que ela tem ali para contar no momento. Não, de que festa que essas pessoas estão falando, né? E aí ela lembra do porteiro, ela lembra da história do tambor de vidro, né? Então
Então, essas coisas estão todas presentes nesses processos de bruxaria, né? É o Ginsburg que fala muito também sobre a gente encontrar vestígios de contos populares, de contos de fadas nos processos, porque isso vem também da cultura popular. Então, ali naquele momento, né, do questionamento, essas coisas todas, elas aparecem, né? Só que o problema é que essa história do tambor de vida, ela circulou muito, né? Ela foi depois ouvida em lugares muito mais distantes, então ela meio que virou uma coisa meio comum. Na Suécia, a gente também tem um relato muito interessante de uma acusada descrevendo sabá, né? Que assim, parece uma festa na casa de uma outra pessoa. Ele é dentro de uma casa da pessoa, ela fala de todo mundo que estava lá, estava todo mundo vestido de branco, tinha comida na mesa, mas ela fala de um senhor que ela agora, né, no momento do processo não lembrava direito o rosto dele, que ele oferece dinheiro para ela, e na hora que ela tenta pegar, ele vira barro, junto com um monte de gravetos e tudo mais. E aí a gente também, né, nós como historiador, a gente pode olhar para essa narrativa e pensar também, tem um outro fundo aqui também, né, de folclore, de cultura popular, né, porque é conhecido que o diabo, ele te dá coisas que depois elas vão sumir, ou elas vão se desfazer em barro, porque elas não são reais e tudo mais. E aí o questionamento do historiador é isso, né, ela contou porque ela conhecia essa história, ela ouviu, é o que a pessoa queria ouvir, era o que o questionador queria ouvir, então isso tudo faz parte da gente olhar para essas narrativas de bruxaria, né, dos processos e entender o que tem ali, né, que são muitas camadas, né. Eu era adolescente quando ouvi pela primeira vez sobre minha ancestral Margaret Kruber. Mais de 300 anos atrás, em 1642, ela foi acusada, julgada, torturada e queimada como bruxa. A história de Margaret me assombra até hoje. Como é que essa caça às bruxas respingou no continente americano, pensando não só na atuação dos tribunais aqui, mas também a possibilidade de as perseguições na Europa terem impulsionado migrações para cá, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? A gente tem o famoso caso de Salem, né, que eu já falei, de 1692, e que o que ele espantou ali foi o fato de serem crianças, né, crianças e adolescentes, né, tudo se desencadeou, são crianças de 9 e 11 anos, né, teve caso de possessão e tudo, e aí elas começaram a denunciar as pessoas todas, né. Nossa, parece estranho, né, crianças, bruxaria, né, mas esse é um outro aspecto que é muito interessante, né, que são a denúncia de crianças. Não, mas as pessoas, né, os juízes levavam denúncias de criança a sério. O crime de bruxaria, ele era um crime de exceção, onde métodos de exceção eram aceitos, né? Então é por isso que as crianças eram ouvidas. Claro que nos causa estranhamento, né, que eles aceitassem, mas é porque era valiosíssimo esse tipo de testemunho, porque era alguém que morava dentro da casa com a mesma acusada, né? A pessoa acompanhava, né? Na hora que vai perguntar sobre os hábitos, né? Então a criança ali naquele momento vai denunciar um monte de coisa, né? Hoje a gente tem uma historiografia que fala muito também sobre o momento da confissão, as crianças aproveitarem para denunciar abusos domésticos, violência e tudo mais, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? São muitas nuances quando a gente vai analisar essa documentação. Você falou das migrações, Portugal e Espanha, a gente sabe, né? A gente tem um conhecimento de todas essas pessoas que migraram, que foram degredadas também, né? Por causa da bruxaria ou por causa das práticas judaizantes e tudo mais. Mas eu acho que o que é mais interessante também é o intercâmbio do que eles encontraram aqui e acabaram levando para lá, em termos de crença, né? Aquele mesmo juiz que eu comentei, né, o Delancre, ele leu os relatos de viagem, ele leu muito a literatura jesuítica sobre o fumo, né, e sobre as ervas típicas, né, dos indígenas, né? E o que ele me faz? Ele faz uma comparação com o êxtase das bruxas, né? Ele escreve claramente lá, nossa, esses relatos, essas ervas, o fumo, o tabaco, né? Tudo se assemelha aos nossos infiéis aqui, que quando estão em êxtase se acreditam indo para os sabás, né? Então ele faz várias dessas comparações, né? O Martin del Rio, que é um outro tratadista também muito importante, né? Também tira bastante dos relatos dos jesuítas, né? Fala dos homens macacos que ele encontrou no Brasil. Teve também o caso de uma erupção de um vulcão no Peru, que ele relaciona isso a essa terra que é pouco cristianizada, que é o que está acontecendo na Europa. A gente tem que olhar mais para a Espanha, né? Então a gente acaba que eles vão fazendo essa assimilação, né? Eu falei de pessoas degredadas e tem um caso que eu acho que é muito interessante também da gente pontuar, que é o Padre do Ouro. Às vezes algumas das pessoas, dos ouvintes aí já devem ter ouvido essa história, né?
mas ele era acusado de ser mago, ele tinha livros de magia, né? Ele tinha grimórios em casa, de fazer alquimia, de trabalhar com alquimia, e aí ele é proibido e tudo, eles mandam ele para as galés, eles tentam um monte de coisa até que nada funciona, ele é reincidente, ele é degradado então para o Brasil. Era para ele ter ficado 2 anos, passou esse período, ele decide ficar no Brasil para sempre, e aí numa das visitas de um bispo na capitania de Pernambuco, ele encontra esse padre, e ele está metido novamente com o ouro, né? Por ter esses conhecimentos de alquimia, ele foi considerado um grande especialista em Minas, né? Um descobridor de ouro e prata. Então, por isso esse nome, Padre de Ouro, e aí ele foi considerado reincidente, eles mandam ele de volta para Portugal, e daí a gente não tem mais o resto da documentação, né? O fim que ele teve. Foi preso de novo pela Inquisição e tudo. Então é interessante, né? Como as práticas, as crenças, elas são enraizadas, né? Existe um esforço de ordenamento, né, do corpo político, de cristianização, né, de religião e tudo mais, mas essas práticas são muito permeadas ainda no cultural, né, no social. Então, esse exemplo do padre eu gosto para demonstrar isso, né? Aqui eu queria te perguntar sobre essa questão do gênero das pessoas acusadas, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas mortas e torturadas eram mulheres, mas em alguns poucos lugares mais homens foram mortos do que mulheres, tal. Eu acho interessante trazer isso, porque isso mostra como a cultura local tem um peso enorme em como a perseguição acontece, né? Isso ajuda a quebrar um pouco essa ideia de que a perseguição era bem centralizada, bem padronizada, enfim. A gente chegou até aqui, eu espero ter contribuído, né, para essa ideia de que existia um fundo comum, sim, para as perseguições, mas as variantes, né, regionais eram também enormes, né? A gente não tem dúvida de que as maiores vítimas, né, elas foram as mulheres, crianças, adolescentes e adultas, né? Daí vem os estereótipos também, né? Da velha que já tinha casado muitas vezes, ou da jovem sedutora, que é a que faz os feitiços de amor, né? A gente tem essas questões. Mas a questão masculina, né, eu acho que é interessante quando a gente fala dessas nuances. Como eu mencionei na Escandinávia, lá os povos indígenas, né, os samis, eles vão ser grandes vítimas dessas perseguições, sobretudo seus xamãs. Ou seja, embora homens, a gente está perseguindo quem? Quem tem contato com o componente mágico. Quem são as pessoas capazes de cura? Quem são as pessoas que estão em contato com magia? Né? Então vão ser sempre essas pessoas perseguidas. Aqui, por acaso, claro que não foram só os homens, né? A gente tem as mulheres também na Escandinávia. Mas aqui, como a gente tem os xamãs, né, masculinos, são eles, né? Então eu acho que isso é um ponto importante para a gente pensar que o fundo da crença ele é tão importante quanto o gênero, ele é tão importante quanto política, né? E quando a gente pensa nos homens também relacionados à bruxaria, além do fato lá, né, dos magos e tudo mais, vamos pensar nos lobisomens, né? Andava ao lado essas acusações. Claro que elas aconteciam onde a gente tinha ataque de lobo. Sobretudo na França a gente tem muitas histórias e a Alemanha também. A gente vai ter na Hungria também. É interessante também, existiam acusações de lobis-mulher? Existiam. Mas na hora da acusação, ela era condenada como bruxaria, né? É interessante de observar, não é porque é uma lobis-mulher. E o caso dos lobisomens, ele é muito semelhante à bruxaria, porque você é iniciado por alguém, por um adulto, então um homem inicia um menino, ele ganha dessa pessoa um pedaço de alguma coisa, um tecido, né? Uma coisa, uma pele, que é o que ele vai ser transformado em lobisomem, né? Ele é ensinado como atacar, então a mesma forma como a bruxaria, né? A mãe que ensina a filha depois vai ensinar a própria filha e tudo mais. Então a gente tem um pouco essa questão da linhagem acontecendo com os lobisomens também, né? A questão de gênero, né? Hoje é um pouco mais tranquilo de falar, porque hoje já se aceita como categoria de análise, né? E é importante pensar, naquela época, né? Se a gente vai historicizar essa categoria, né? Existia um tipo ideal de mulher. Ela deveria, né, ser subserviente ao marido, gerar filhos e tudo mais. Então as acusações, elas contra esse tipo de mulher que não estava dentro dessa ordem, né, elas vão demonstrar esses temores generalizados de mulheres que de fato não estavam cumprindo, né, esse ideal de uma esposa quieta e obediente, né? E por isso temos o estereótipo então das mulheres idosas, né? Porque já é uma questão generacional, não tem mais filhos, né? Então ela já tem ali um problema que é um problema entre aspas, né? Já tem ali uma questão que é contra a sua própria natureza, né?
As viúvas, né, também era um problema, porque o casamento, de alguma forma, te protegia de acusação. Mas vários casamentos, né, morreu um marido após o outro, já não é bom também, né? Então, assim, é muito difícil, porque várias coisas poderiam colocar em suspeita a mulher. E a idade avançada, né, e tudo mais, esse estereótipo atrelado à fertilidade que eu falei lá no início, né, das amarrações e tudo mais. Então, invariavelmente, as vítimas seriam as mulheres, né? Uma pergunta que eu queria muito fazer diz respeito a como a historiografia explicou ou tentou explicar esse fenômeno de acusados de bruxaria, falando que faziam coisas extraordinárias e por que tanta gente parecia acreditar profundamente nesses fenômenos, né? Já se tentou explicar isso dizendo que foi por causa da reforma protestante, da contra-reforma, uso da tortura nos processos judiciais, fanatismo religioso, desenvolvimento do capitalismo, misoginia, uso de substâncias alucinógenas, necessidade de distrair as massas e por aí vai, né? E esse tópico é algo que eu acho que vale a pena transformar em pergunta, porque uns anos atrás, uma autora, Silvia Frederici, ela lançou um livro chamado Caliban e a Bruxa, e ao menos na minha bolha esse livro tava bombando, assim, tava todo mundo falando dele, e gente fazendo review no YouTube, assim, como se fosse uma grande descoberta historiográfica e tal. Só que ao mesmo tempo, todo mundo que eu vi repercutir esse livro com força, eram pessoas que eu sabia, empiricamente, que nunca estudaram o fenômeno da caça às bruxas, e às vezes nem mesmo eram pessoas da área de história. E como eu tinha deixado esse tema pra trás, eu não fui atrás desse livro, eu tava com a cabeça em outros temas, queria estudar outra coisa. Só que eu fiquei muito com o pé atrás de como os vídeos e comentários que eu via das pessoas tinham um teor muito de resposta definitiva, como se a autora tivesse encerrado o assunto, né? E eu sabia bem que ninguém da área bate o martelo sobre o que causou esse fenômeno. Quem é da área sabe que, esse debate nunca vai fechar, né? Aí eu deixei pra lá, o tempo passou, e um dia me apareceu um texto enorme de alguém que é da área, descendo sarrafo no livro e explicando por que esse livro era muito fraco. Como eu não me inteirei muito da situação, como eu disse, é um tema que eu não me interessa mais tanto assim, eu deixei pra lá, não dei atenção. Só que ficou na minha cabeça essa coisa de que às vezes tem certos temas de história que aparece algum autor ou autora jurando que chegou na resposta definitiva pro negócio, ou às vezes a pessoa não tem essa pretensão, mas os leitores distorcem o negócio e lê o livro como se fosse o portador da verdade final, né? Então eu queria pedir pra você explicar a complexidade desse debate sobre a causa, não só da caça às bruxas, mas na crença em bruxaria que algumas vítimas pareciam ter, né? E de como essa ideia de que alguém tem uma resposta definitiva pra esse assunto é uma viagem, né? E eu não sei se você tá por dentro desse debate sobre o livro da Silvia, se quiser comentar também, fica à vontade. A sua pergunta é interessante porque você listou várias causas que a gente na historiografia sempre fala da bruxaria, né? E nunca é uma coisa só, né? E acho que para qualquer fenômeno histórico a gente sabe que, né, que uma resposta só nunca é suficiente para o fenômeno. E a bruxaria é pior ainda, porque a gente está falando de uma mentalidade que é muito estranha à nossa, né? Eu já fico um pouco feliz porque, assim, já foi muito debate para a gente chegar neste momento de dizer, olha, é um fenômeno multicausal, né? São várias coisas. Por isso a gente insiste, né, em falar que é mosaico, né, e tudo mais, são vários elementos, né? Mas o que eu acho ainda mais difícil é a discussão da bruxaria como bode expiatório, isso é muito difícil, e de ser um fenômeno de cima para baixo. Então, o que eu entendo assim, né? Nunca é só uma coisa, nunca foi só o capitalismo primitivo, nunca foi só o Estado, nunca foi só gênero, e nunca foram só as crenças, né? E as crenças geralmente ficam de fora justamente porque causa mais estranhamento. Fica uma coisa meio pasteurizada, acreditava em anjos e demônios, pronto. E não é bem isso, né? Eu quero dizer que ali a gente está falando de uma mentalidade que comportava no fio da normalidade o preternatural, que hoje a gente vai, para simplificar aqui, dizer que é o sobrenatural, né? Então a gente tem um mundo em interação ali que para hoje a gente causa estranhamento, mas que é o que fazia o fio da realidade, era o que era o comum. E essa estruturação de pensamento era em bases o quê? Demonológicas. A gente está falando de uma dualidade de Deus e diabo. Você não tem um mundo em que exista só um Deus. Não tem um mundo sem Deus. Não tem um mundo sem o diabo, né? Então isso pra gente já é muito estranho, já é totalmente fora do que a gente aceita, né? E a gente, século 20 e 21, a gente vem na esteira de considerar a nossa ingenuidade ou ignorância a crença dessas pessoas, porque a gente vem na esteira do iluminismo, que olhou para aqueles períodos e viu superstição, de gente humilde, de gente sem o devido intelecto, né? Hoje a gente já sabe que não é isso, né? A gente já entende
como historiador, a gente já entende que ali a gente está tendo o início do método científico, a gente está vendo um esforço de apreensão do mundo, né? Só que a linguagem para falar daquele mundo passava por essa coisa mais dos anjos e dos demônios, do de Deus e do diabo, do claro e do escuro, né? Então é um pouco isso, né? Isso é o que vai estruturar o início do pensamento científico, né? Quando eu falei das testemunhas oculares do Sabá, né? Esse muito primórdio da observação do fenômeno, a gente tem relatos de monges, de padres observando se a pessoa vai voar para o Sabá ou não, né? Se eles vão testar de fato se isso aconteceu, né? Newton acreditava em anjos e demônios, o Baudin, né? Que é super louvado, conhecido pelo seu trabalho na teoria política, quando é para falar do tratado de demônios dele, ele é considerado um deslize de carreira, sendo que esse tratado faz todo sentido dentro da obra, dentro do conjunto da obra dele, dentro desse pensamento moderno que era estruturado dessa forma, né? Então a primeira coisa é essa, a gente é herdeiro dessa concepção, né, de achar que o passado é menos inteligente, é menos coisa, né? E aí, pensando nessa mentalidade, qual que é a questão com a Federici, né? Eu concordo com o que você está dizendo, ele é um livro muito aclamado, né? E eu acho que a crítica vem do fato dele ser um trabalho sem precisão empírica, digamos assim, de cada afirmação que ela faz, né? Mas ele é valorizado pelo poder da sua narrativa geral, dizer assim. Ou seja, a gente não pode depender das fontes o que ela está afirmando ali, porque não é informação das fontes, né? E ela usa uma bibliografia que já é superada, né? Ela já é datada nas pesquisas. Eu passei o episódio todo aqui falando de nuances, né? De especificidades, né? Apesar de um fundo comum. E aí elas se perdem nesse modelo de análise dela, né? Porque ela pega a Inglaterra a partir do século XVI como modelo. É claro, as condições materiais são importantes, né? Mas não só, né? Para esse fenômeno. Então, acho que o problema é que a leitura dela pressupõe uma consciência do momento, que não existia, né? Justamente porque aqueles indivíduos estão vivendo o momento. Essa autoconsciência da bruxaria, né? Ela não funciona, né? Como eu disse, as acusações, elas se davam ao nível do vilarejo. Vamos pensar, tá todo mundo compartilhando ali em menor ou maior grau dessas mesmas crenças, né? E é como eu comentei, né? Tem momentos que o Estado teve que intervir porque a própria população ia fazer justiça com as próprias mãos e tudo mais, né? Até quando a gente vai falar em ceticismo, nesse período, não é a mesma noção que a gente tem, né? Os céticos lá, naquela época, eles não estavam dizendo que a bruxaria era impossível, mas que a sua realidade era ilusória. Então, uma outra conceituação dessa realidade ilusória, né? Então, o problema da solução única, que eu acho que é o que ela coloca um pouco, né? Que é apontar que os processos geradores dessa acumulação primitiva do capital, né? Como a principal razão para o fenômeno, ele é problemático, porque ele não vai explicar essas nuances todas, né? Então, acho que é isso, né? Para um fenômeno como a bruxaria, ele é insuficiente, né? Porque essa interpretação, assim, ela supõe um grau grande, né, exagerado de articulação e de autoconsciência que não tinha ali, né, dessas forças capitais, justamente porque estava se iniciando, né, o fenômeno histórico estava no início, né. Por outro lado, eu acho também que ela sofre muito mais crítica do que autores que fazem muito mais salada do que ela, assim, né. Tem um cara, o Jeffrey Russell, né, o História da Bruxaria, ele trabalha com a bruxaria em longa duração. E ele comete erros muito piores, bem mais básicos, porque ele força continuações históricas, que eu acho que é muito pior, como se a bruxaria fosse um contínuo na história, né? Ele vai homogeneizando, assim, bem ensalada, fenômenos muito diferentes, tipo, bota crença egípcia, sumério, hebraico, zazande, culto Wicca, né? Então, ele perde de vista a especificidade da bruxaria naquela época, né? Que é isso, a gente tem que reforçar, né? É um sistema de crenças em que a ligação com a demonologia era estrutural, o pensamento era estruturado desse jeito. Nos foge, né? Isso ser racional, mas a racionalidade daquele período era essa, né? Era como eles estavam tentando apreender o mundo, né? A explicar o mundo. E essa leitura, ela é muito devedora do Clarke, né? A gente já falou no outro episódio, e é a que é a mais incorporada pelos estudiosos hoje, né? De que a bruxaria, ela tem que ser entendida, né? No período, né? E não como um contínuo, né? Atravessando tempos e lugares até a época atual, né? É claro que a gente pode pegar algumas continuidades, como eu falei dos feitiços, né? Tem feitiços que eu falei aqui que até hoje a gente tem noção aí de pessoas fazendo e tudo mais. A gente tem a noção das
das crenças e tudo mais. Mas esse contínuo na história, a gente tem que pensar muito, né? Porque essa especificidade de mentalidade, ela nos escapa, né? Essa tentativa do trabalho com os tratados demonológicos é isso, né? Como que essas pessoas puderam acreditar que a bruxaria era realidade. Se era ou não nos interessa, mas como elas puderam acreditar? O que elas estavam testemunhando que foi possível acreditar? O que elas estavam lendo, né? O que estava sendo decidido, né? Então eu acho que passa um pouco por isso. Existe muito debate quanto aos números de vítimas da Inquisição. Durante muito tempo o número de mortos foi muito exagerado, colocado na casa dos milhões de pessoas, tal. O que a gente sabe que, né, hoje a gente sabe que essa estatística de milhões é um absurdo e tal. Por outro lado, às vezes eu vejo um esforço de núcleos ultraconservadores, em particular ligados ao catolicismo, que tentam emplacar um revisionismo de que o número de mortos teria sido extremamente baixo. Inclusive, eu lembro que uma vez eu tava numa situação social de um cara, quando eu falei que era historiador, ele veio encher meu saco falando um monte de bobagem, e ele chegou a falar que, não, no máximo 300 pessoas foram mortas durante a caça às bruxas, aqui também é um absurdo. Já vi gente colocar na casa das 3.000 também, enfim. Esse foi um tópico que eu não dei atenção quando eu estudava esse assunto, porque o meu foco era outro e tal. Mas baseado na tua revisão bibliográfica, qual você diria que é o estado da arte nessa discussão, levando em conta que é impossível ter estatísticas muito precisas, né? Eu concordo com você que existe um esforço muito bizarro de limpar a imagem dessas instituições, né? E, assim, isso é... Por isso que o trabalho do historiador é muito bom e esse trabalho dos arquivos de bruxaria é muito de formiguinha, né? O nosso sonho é que tudo fosse muito organizadinho, digitalizado, né? Mas a realidade não é essa, né? Por exemplo, quando eu mencionei as perseguições na Itália de 1500, né? A maioria desses arquivos já virou pó, né? Assim, perdeu-se em guerras, incêndio, destruição da papelada, né? A gente tem muitos relatos de bruxaria em outros tipos de textos, né? Que são esses tratados desses senhores e tudo mais, né? Eu mencionei o caso, eu vou dar um exemplo para mostrar o quanto que varia, né, isso, e como é difícil chegar no número correto. Eu falei da França, né, a gente tem grandes arquivos bem organizados, como Paris e Bordeaux, mas a gente tem vários arquivos locais, né. O caso do Delancre, que eu comentei, do País Basco, por exemplo, ele falou 300 execuções, né. Aí esse meu orientador, ele foi lá em louco, ficou lá pesquisando, lendo um por um, 80 execuções. Ele chegou nesse número, né. Então, a partir do que está disponível, que a gente consegue, de fato, né, ter alguma noção, né? Na Inglaterra, por exemplo, né, existe uma documentação que resistiu ao incêndio, à passagem do tempo, às guerras, né, de 5 condados lá, e a gente tem de 1560, por exemplo, até 1710, ou seja, mais ou menos 150 anos, a gente tem 474 acusações, né, nesse período de 150 anos. Eu falo assim, parece pouco, né, mas são 474 pessoas, né, assim. Então, já passa o número aí dessa sua visita social aí, que 300, né, e tudo mais. Então, a imprecisão, ela vem da própria disponibilidade dos arquivos, né? De alguém um dia, nossa, quero pesquisar bruxaria nesse vilarejo. E aí, às vezes, você é a primeira pessoa que vai chegar lá e vai pesquisar isso, né? Mas a gente tem áreas que tem mais consenso, né? Aquele caso de Würzburg, que eu contei da Alemanha, né, do príncipe bispo, já é um consenso historiográfico, né, que essa perseguição está entre as maiores do continente. A gente tem 900 vítimas no espaço de 4 anos. Também passa aí o número do seu conhecido aí. Em apenas um ano, né? Porque lá entre 1626 e 1630 tivemos essas 900 vítimas. Em apenas um ano, 1617, 300 foram executadas. Só em um ano, 300 pessoas executadas, né? Então isso é muito, né? Por outro lado, se a gente sobe para a Escandinávia, na Islândia, por exemplo, se a gente tinha uma população, para aquela época, de 50 mil habitantes, a gente tem 22 execuções. Pode parecer pouco, né? Exatamente. E aí a vizinha do lado, a Suécia lá, 800 mil pessoas, a gente teve mais de 300. A gente não sabe quantos, a gente sabe que é mais de 300. Isso, né, dá 0,038% da população, uma coisa assim, né? Então, assim, hoje a gente consegue, né, e existe esse trabalho, né, para tentar chegar nos números, mas eles não vão chegar, justamente por causa dessa questão material da documentação, né? Eu acho problemática essa instrumentalização, como você também disse, né, de diminuir os números e de humanizar essas instituições e tudo mais, mas quando a gente transforma em porcentagem, né, a gente está transformando pessoas em porcentagens, né? O meu orientador de Gales, ele sempre fala isso, a gente está lendo casos de bruxaria, a gente se diverte, acha engraçado, acha divertido, acha triste, mas a gente tem que lembrar também, isso eram pessoas, né? Elas são pessoas, cada um desses que a gente está contando aqui eram pessoas, né? E elas morreram por essas crenças dentro desse contexto político, deste contexto material, né?
né? E quais as fontes que os historiadores usam para estudar esse assunto? E para alguém que quer estudar isso, quer lidar com fontes primárias e tal, que conhecimentos mais técnicos a pessoa tem que ter? Tipo, paleografia, ou então idiomas que ela tem que saber? Essas fontes, elas são em latim ou elas são em línguas vernáculas? Como é que funciona? Se alguém que tá ouvindo isso aqui pensa assim, pô, eu quero estudar esse assunto no futuro, o que é que ela tem que aprender, né? Então, não sou a pessoa que desanima ninguém, né? Então vamos lá. Temos muitos arquivos, né? Alguns muito centralizados, organizados, bonitinhos, digitalizados, e outros não, abandonados, ninguém quer, o serviço público não quer, dá trabalho de gerir, né? Então temos todas essas questões. Existe essa documentação oficial, que eu estou falando dos julgamentos, né, dos processos, e depende dos países lidar com isso, né? Torre do Tombo está tudo lá, bem organizado, Paris, o parlamento tem uma organização, mas aí os vilarejos, cada um também vão ter o seu nível de administração, né? Então é esse trabalho bem de formiguinha, de visita de arquivo, né? Paleografia é importante? Sim, naquele, né, idioma que você pretende trabalhar. Mas eu acho, de fato, o fator limitante é idioma, realmente. Assim, se a intenção é pesquisa, ler o original, né, a gente vai ter que ter mais idiomas, porque as traduções são poucas. Além desses processos que eu estou dizendo aqui, a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, uma documentação muito interessante, que são os panfletos, né? Eles são os processos em forma narrativa mais literária, que era já uma forma meio de educar as populações com textos mais acessíveis, né? Eu falei dos casos de lobisomem na Alemanha e na França, por exemplo. Eles chegam no continente, na ilha, eles viram história, eles viram literatura, piada, as pessoas achando engraçado, né? A gente tem panfleto de teatro, de bruxaria. Então, assim, é um documento interessante para contrapor a maneira como a bruxaria também era entendida, né? Enquanto o pau tá cantando lá no continente, o povo queimando tudo, a história chega em forma de teatro na Inglaterra, né? Não se fala tanto em Sabá, né? Então, assim, para ver o quão diferente isso era também, né? Eu trabalhei bastante com os tratados demonológicos, amo, né? E sempre vou sugerir as pessoas trabalharem com eles. Eu acho fascinante. Eles são textos, geralmente foram escritos após os julgamentos, né? Eu falei dos franceses, os juízes que escreveram, né? Mas a gente tem filósofos, a gente tem médicos, a gente tem religiosos escrevendo esses tratados também. Mas geralmente eram textos muito diversos. Eles vão falar de política, eles vão falar de filosofia, de direito, de medicina, né? E a bruxaria está ali, né? A demonologia está ali, né? A gente tem um deles, por exemplo, né? O Martin del Rio, ele nunca presenciou nada de bruxaria. Assim, ele é totalmente o intelectual da biblioteca. Ele fez uma revisão bibliográfica gigante no tratado dele. Enquanto o Bodin, ele acompanhou um processo a escrever o próprio tratado. O Delancre acompanhou um processo a escrever o próprio tratado, né? Antes acreditava-se que esses livros eram o que ensinava as pessoas a caçar a bruxa, a perseguir bruxa. E, na verdade, esses livros são posteriores. Nessas obras, elas vieram pós-perseguições, né? Bom, a gente encontra, né, esses tratados nesses idiomas específicos aí, né? Mas a gente tem algumas traduções interessantes que estão saindo, porque tem um despertar novo aí para a bruxaria de novo, né? Por exemplo, quando eu trabalhei com o Martelo das Feiticeiras, né, eu usei duas traduções críticas, uma inglesa e uma francesa, porque eles fizeram uma revisão de uma tradução que foi feita no início do século XX por um padre, que é a mais conhecida, do Montague Summers, né? Esse padre é o que traduziu a maioria dos tratados demonológicos do 16 ao 17, assim, ele era fissurado com essas coisas. Mas ele meio que escrevia da própria pena também. Então, assim, essas edições críticas atuais são muito boas, porque contextualizam melhor, assim, tem mais afastamento, né? Mas, por exemplo, quando eu precisei trabalhar com o formicário, que eu citei, né, que já é do século XV e tudo, que é muito importante, porque esses textos do XV estão ali meio os germes do que vai ser chamado bruxaria, né? Aí eu encontrei algumas traduções em francês. Meu latim é muito pobre, então teria de ser inglês ou francês, né? Então tem mais a ver com o período e com ler o original, né? Assim, tem um tratado francês também de um juiz, o Nicolas Remy, que é muito raro. Primeiro que ele escreveu em latim, 1595, depois ele foi traduzido para o francês, e aí, vieram várias traduções, e aí a primeira tradução para o inglês foi esse padre que fez no século XX, também a gente não acha lugar nenhum, e aí agora em 2024 tem uma nova que já esgotou. Então é assim, essa é a vida aí das pessoas que trabalham com
com os tratados demonológicos. Então, estão vindo mais traduções? Sim, mas se puder dizer uma coisa assim, e eu nem quero ser elitista dizendo isso, né? Ai, temos que saber outros idiomas, mas é pela ausência do material em português mesmo, né? Assim, aprender um outro idioma vai ajudar você chegar, porque, por exemplo, a gente não tem o Tratado do Bodin em português, né? A gente tem uma tradução em inglês, acho que dos anos 90. Até então não temos ainda mais uma recente, né? Então tem trabalhos recentes sendo feitos de novas traduções, né? Mas eu acho que tem que pensar então em qual local, né, que a pessoa quer focar, porque novamente essas nuances todas que eu passei aqui esse tempo todo dizendo, né, para dizer que tem coisas específicas, né? A gente compara bastante, mas tem coisas específicas, né? E depois a questão de ler, né, os originais e tudo mais, né? Mas não é para desanimar ninguém. O Antigo Testamento já instiga a combater as bruxas. Mas é o frade dominicano e teólogo Tomás de Aquino que no século XIII molda a visão da igreja sobre a feitiçaria. Aquino afirma que o mundo está cheio de demônios e bruxas que praticam feitiçaria. Ele diz que mulheres são mais propensas à possessão demoníaca, que podem se aliar ao diabo e fazer sexo com ele. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final. Se você tivesse que recomendar livro para o pessoal, incluindo o seu, quais livros seriam? Vamos colocar 3 livros aí para não sobrecarregar o pessoal. Eu indicaria o The Witch, do Ronald Hilton, né? Ele é um historiador britânico que eu gosto muito. Ele e o Ginsburg, eles dialogam bastante, né? Saiu uma tradução em português, acho que no Brasil ano passado, como Grimório das Bruxas. Esse título não tem muito a ver, eu acho que é mais um apelo editorial, porque ele não é um grimório, ele é um apanhadão histórico dessa noção de magia e bruxaria ao longo da história, sem cometer o erro de tudo é uma continuidade, né? Ele vai apresentando os específicos, né? Ele vai um pouco contando isso, né? E ele vai explicar os termos, né? Magia, bruxaria, enfim. Então eu acho que ele é um bom início, assim, um ponto de partida interessante, né? Da outra vez eu indiquei o Stuart Clark, né? Continua como indicação, então não vou falar dele. Mas para quem gosta de feitiço, quer saber mais em detalhe, né? A coisinha de como que era a magia concreta, né? O Imaginário da Magia, Feiticeiros, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no século XVI, do Francisco Bittencourt. Porque eu acho que é bom a gente pensar essa ideia do imaginário, né? Ok, a gente não quer saber se tinha ou não bruxaria, mas o que levava as pessoas a fazerem essas coisas, a acreditarem nessas práticas, né? Então esse é um livro bom para entrar nos detalhes das crenças, né? Bom, e por fim o meu livro, comprem, adquiram, né? Da coleção aí do Iclis, né? Ele é uma síntese, né? Dessas discussões que eu trouxe aqui hoje. O link tá na descrição desse episódio, quem quiser comprar. Isso. E aí eu coloco os casos para tentar demonstrar esses aspectos tão distintos, mas também que a gente tem um monte de crenças ali que causam estranhamento pra gente hoje, mas que tava tudo bem dentro da normalidade lá atrás, né? Então é isso, gente. Lívia, você tem alguma consideração final? Eu quero agradecer pelo convite para o podcast, quero agradecer o convite para o livro, né? E espero que as pessoas gostem, né? E vamos continuar aí os diálogos, vamos debater, porque é um fenômeno muito interessante na história, para a gente abandonar os sensos comuns e seguir em frente aí com as nossas análises. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Antes de você fechar o episódio, eu queria pedir para você dar uma olhada na descrição do episódio, porque lá tem links dos meus cursos, do Apoia-se, do próprio livro da Lívia e o que mais for pertinente. E me segue lá no Instagram, @IclisRodrigues, que de vez em quando eu tô postando coisa lá, coisa até diferente daqui do História FM. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft.
But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.